paz, pastores. Mandou para nós aqui um texto bonito, né? Esse aqui é legal. Números 23, né? Verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Quem mandou aqui é o Denilson, lá de Teodoro Sampaio, que fica no estado de São Paulo. Momento do ouvinte, momento de cura, milagres e maravilhas. Você sabe, né, pastor? Cada atendimento aqui é um milagre chegando para os nossos ouvintes, né? Não é verdade? Igual assim, é atendido e é abençoado. Graças a Deus. Por isso, as crianças sejam bem-vindas, o vovô, a vovó, os casais, jovens, internautas, adolescentes, trabalhador, você que está em casa, você estudante, você universitário, porque quando você resolve ali um conflito familiar, uma situação complicada que você está vivendo, as outras partes ali começa a acontecer a unidade. O desemprego, a doença, a intriga familiar, conjugal, ela atrapalha o desenvolvimento daquele que está aí à sua volta. Começa a ter confusão e um abismo chama outro abismo e um problema começa a chamar outros problemas. Por isso nós oramos, por isso nós lemos a palavra de Deus para alinhar, para edificar a nossa vida. E tudo isso tem um manual, tem uma causa, tudo tem uma causa. Foi uma briga de ontem que deu um problema hoje, foi um desemprego que veio uma dívida, uma situação complicada e assim sucessivamente. Quando a gente reconhece isso, visualiza isso, conserta algumas coisas, tudo mais de bênção começa a acontecer. Amém, graças a Deus. Receba aí a sua bênção. Já já vamos entrar em oração, pessoal. O Luiz Carlos, com a sua esposa Marineuza, está ouvindo a gente também na cidade de Almirante Tamandaré. Um abraço a ele, a família, todo o povo aí de Almirante Tamandaré. Conosco também, dando a sua paz e o seu bom dia, e que Deus abençoe a todos os ouvintes, é a Marta Camargo também, que está na fé com a gente nesta manhã. Vamos para os Estados Unidos, pastora. Já tirou o passaporte, pastora? Estamos providenciando. Tá a caminho, né? Tem que pegar o visto lá. Um abraço para Joyce, lá dos States. Paz, queridos. Estamos ligados com vocês. Um abraço. Abraços, ela diz. Um abraço, Joyce. Povo querido lá nos Estados Unidos. Lá. Seja bem-vinda. Deus abençoe você aí muito. Use muito você no seu talento, nos seus dons, nas suas habilidades, naquilo que Deus já colocou dentro de você, Joyce. Você já é um milagre de Deus. Então, tudo isso que você passou e está passando é para o seu desenvolvimento e para ajudar outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas libertas libertam outras pessoas. Pessoas que Deus seleciona para estar em outros países, outras nações, outros lugares, é porque você tem uma missão. E você vai cumprir essa missão em nome de Jesus. Pastor, ainda não cumpri algumas coisas que Deus mandou eu fazer. Então, é hora de receber aí a revelação de Deus para esse projeto, essa missão, esse alvo, essa meta, isso que Deus te colocou nesse lugar. É porque Ele tem propósito, assim como a nossa vida. Deus nos trouxe para Curitiba e Ele tinha um propósito. Então, aquilo que Ele tinha para nós realizarmos aqui, era estar aqui com vocês. Uma das coisas, um dos braços da evangelização era o rádio. Por isso estamos aqui. Quando a gente obedece aquilo que Deus manda, demora às vezes um pouquinho para a gente entender, mas a gente vai que vai. Deus tem paciência, né? Vamos continuar o atendimento. Vamos para a Ótica Visão dos Olhos. Nossa querida ouvinte, ela diz um bom dia, abençoado dia, pastor Edson e pastora Eva, paz, ela diz um abraço, nossa querida ouvinte. Nossa ouvinte querida, Deus te ilumine, minha irmã. Que Deus te abençoe, que a senhora tenha êxito. Esperamos que hoje a senhora tenha um bom faturamento aí na sua loja, na sua ótica. A ótica é aqui mesmo em Curitiba, né? Que Deus abençoe e prospere. Aliás, que Deus abençoe e prospere a todos os empresários. Estamos orando, essa madrugada estava falando com Deus. Falei para Jesus abençoar os empresários, nossos ouvintes, que têm o seu próprio negócio. Né? Então a gente está sempre em oração. E é isso aí, gente. Unidos em Cristo somos mais do que vencedores, tá bom? Fica firme aí. Continuando o atendimento aqui, bom dia, Júlio Dias, de Otacílio Costa. Não sou evangélico ainda, mas acompanho vocês do meu escritório, palavras dele. Parabéns pelo programa, peço orações para toda a minha família e meu negócio. Opa, que beleza. Otacílio Costa, Santa Catarina, nosso querido ouvinte, o Júlio. Júlio trabalha no seu escritório, né? Pode ser que seja computador, pode ser que seja advogado, né? Enfim, mas está no escritório. Deus abençoe, Júlio. Seja sempre bem-vindo. Essa programação é para todo mundo aqui
que está querendo ouvir a gente aqui, Palavras de Fé, e estamos aqui há mais de 16 anos. Eu tenho o costume de dizer o tempo, né? 16 anos, 3 meses e 14 dias, né? Estamos aí aqui nessa missão que Deus nos deu, uma missão. Pastor, é tão lindo o que você falou agora há pouco, né? Do propósito e tal. E quando a missão é de Deus e você está fazendo o projeto de Deus, pode vir o que vier, mas ninguém tira você, né? Porque é Deus que colocou, né? É Deus que tira, Deus que põe e tira, né? Graças a Deus. Por quê? Porque esse programa aqui é um programa familiar, terapêutico. Você é sarado, curado, abençoado, liberto e ainda recebe oração do começo ao fim de bênção aí para a sua família. Obrigado pela audiência e por você aí nos receber no seu escritório, na sua sala de negócios, na sua casa, na sua cozinha, na sua fazenda, no seu automóvel. Você está fazendo aí uma terapia familiar, terapia individual para você ter aí o seu alinhamento do seu pensamento. Sabe essa pessoa que está aí com o pensamento de morte, de suicídio, de medo, de insegurança? Queridos, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Quando você leva cativo esse pensamento, a obediência de Cristo e começa a ocupar sua mente, desenvolver aquilo que Deus colocou na sua vida, não tem tempo para ficar pensando coisa ruim, não. Não tem tempo para ficar pensando bobeira. Você tem uma família para sustentar, um trabalho para trabalhar, uma saúde para desenvolver as suas habilidades fisiológicas. Aí você tem que trabalhar sim e mandar ver. Por quê? Porque Deus já te capacitou. Você consegue repetir isso? Eu sou um milagre de Deus, eu sou uma bênção na minha vida, na minha casa, na minha família. Então Deus, ele te acha. Não adianta você se esconder de Deus. No domingo pela manhã estávamos fazendo um culto na igreja e eu tenho discipulado uma pessoa e o esposo dela, ele é Uber aqui em Curitiba, ele trabalha com o carro. Fernando. E domingo de manhã estávamos ali nos preparando para a abertura do culto e chega ali o Fernando de Uber para entregar ali uma passageira no culto. E ele veio conversar alegre, feliz, e eu procurando a esposa. Eu falei, que lindo, que maravilhoso, vocês chegaram. Onde ela está? Não, pastora, ela não está. Eu estou trabalhando, mas eu quero uma oração, eu quero essa presença de Deus continuar aqui no meu dia para o meu trabalho. Então, ele não programou, a passageira não programou, ninguém programou, mas Deus já tinha na agenda do Fernando aquele dia. Então, olha, queridos, ele surpreende você. Tá? Então não adianta você fugir. Ele te acha nas montanhas, no fundo dos mares, nos oceanos da vida, na caminhada de fé. Sempre ele vai colocar ali um anjo no seu caminho para te dar livramentos e te empurrar para a vitória em nome de Jesus. É coisa boa, é coisa boa. Interessante você ver. Ele conversou comigo, a gente pôde conversar um pouco também. E interessante que ele disse assim, olha, pastor, nunca esqueço, o senhor me deu 2 conselhos. Só dois, né? Mas disse que valeu a pena, né? Não foi nem conselho, foi um alinhamento, porque ele estava fora da direção, fora do foco. Fora do foco, né? E ele disse, faz assim, e ele fez. É obedecer, meu filho. Obedeceu, aconteceu o milagre. Pastora, hoje eu estou entendendo o que eu estou passando. É assim mesmo. Chega uma hora que Deus vai descortinar. Ele vai tirar dos seus olhos toda escama, toda barreira, todo impedimento. Então, eu estava atendendo uma pessoa e ela disse, pastora, por que a gente é assim? Tem hora que a gente acha que a gente não é digno de receber, porque você já recebeu tanta paulada na vida, e quando Deus quer te abençoar, você acha que você não merece. Você merece sim, você pode sim, chegou a sua hora, é o seu tempo, é um momento diferente que você está vivendo, mas é um momento também que Deus vai abrir portas. Amém. Continuando o atendimento aqui, Deus abençoe a vida da nossa ouvinte, a Tânia, né? A Tânia comentou algo em particular aqui da família dela. Que Deus te abençoe, querida, a sua vida, a sua família, tá bom? E não vou entrar no detalhe aqui, mas falar um pouquinho por cima. Às vezes tem pessoas que falam assim, Deus tem promessas para mim, ou para o meu filho, para minha filha, ou para mim, por exemplo, né? A pessoa... Então, de fato, quando é uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Agora, tem um detalhe. Por exemplo, Deus tem uma promessa para mim. Eu estou falando do Edson, por exemplo. Eu sei que é uma promessa de Deus. O que eu tenho que fazer? Se alinhar aos projetos de Deus, né? E ela vai acontecer. E Deus, ele dá chance para muitas pessoas. Ele dá oportunidade. Então, existem pessoas que, infelizmente, Deus falou, vou te dar mais uma chance. E ele não aproveita. E, infelizmente, pode ser isso. Sim. Respondendo aqui, sem ficar entrando em detalhes, para a nossa querida ouvinte que ela não está questionando aqui, mas ela ficou nessa dúvida, né? Porque às vezes acontece, né, pastora, de alguém falar, mas Deus não tinha uma promessa para o fulano de tal, por que não concretizou? E de repente a pessoa nem está mais no nosso meio, né? Talvez Deus já recolheu.
Então, às vezes já até cumpriu, às vezes teve um período que cumpriu, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas Deus tem uma promessa para o fulano de tal ser um pregador. De repente, não é que ele vai ser um pregador, um pastor, tipo assim, né? Mas às vezes ele cumpriu a missão dele, né? E às vezes pode ser também, já vi casos de pessoas que elas não quiseram entrar na agenda de Deus. Aí Deus, o livre-arbítrio, tomou conta, vamos assim dizer, né? Sim, a sua parte é metade. 50% é você, 50% Deus faz. Eu estou ensinando a minha parte, 50%. Mas se você não fizer nada, é aquilo que eu falei da prática. Pastor, eu quero casar, que lindo, que maravilhoso, ter uma casa, ter um filho, ter uma família. Fica só sonhando, mas não entra no barco da vitória. Não entra. É assim, queridos. Então, se você não entrar na prática, é igual fazer um móvel. Ai, que móvel lindo, que mesa linda. Vai fazer. Vai levar uma poeira. Vai levar umas marteladas no dedo. Vai lixar uma madeira para você ver. Vai lixar. Você tem que pôr todo ali o equipamento necessário. Se você não pôr o equipamento necessário, você vai ter muitos problemas. Então, a pessoa, ela só fica na teoria. Que lindo, é igual aquela mulher que está lá ouvindo aquele programa de culinária. Ai, que bolo delicioso, ai, que prato lindo. E o marido fica sentado vendo. Bem, você fica só falando que é lindo, mas você nunca faz para o almoço essa comida deliciosa. Então, só está na teoria. Daí a mulher responde, você não compra os ingredientes? Compra você, surpreenda ele, vai lá, faz. Bem, sabe aquela receita que você estava assistindo? Eu vi que você ia gostar, eu fiz. Então, vai para a atitude. A pessoa não toma posição e fala que a oração que foi curta, a oração que foi ruim, é o pregador, é o ensinamento. Não, é você, sou eu. Preciso assumir que eu não quero fazer, que eu sou acomodado, que eu não tenho perseverança, que eu desisto fácil. É impressionante, é impressionante. E Jesus já mandou andar em dois. Quando a mulher está meio desanimada, o marido está animado, ele vai e puxa. É assim que funciona. Então, quando a mãe não consegue, o filho vai lá e ajuda. Quando é a filha que não consegue, a mãe vai lá e ajuda. Então, é muito lindo essa unidade de propósito. Quando você está na mesma visão, na mesma direção, na mesma orientação, o milagre acontece. Então, você pode assumir os seus erros, as suas indiferenças, a sua incredulidade, o seu ego, seja o que você quiser chamar. Mas assuma, diga, pastor, o problema sou eu. Eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou pôr em prática e eu vou ver resultados. Amém, graças a Deus. Tem muita gente sendo curada nesse momento, porque você sabe que quando nós fazemos esse formato, assim como agora, né? Eu leio, você comenta e tal, isso aqui é terapêutico, né? Você que trabalha nessa área sabe disso, né? Isso ajuda, mesmo à distância, muita gente tem sido abençoada e Jesus está agindo, né? Graças a Deus, e Deus dá essa unção para nós, Deus dá essa unção para você. Mateus 7,7, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que busca, encontra, aquele bate, a porta vai se abrir. É a atitude. Jesus, ele dava instrução para os seus discípulos e ele esperava os discípulos fazer. Certa vez, um discípulo chega até Jesus e fala, poxa vida, por que nós não conseguimos expulsar aqueles espíritos ruins? E Jesus dá uma aula ali para eles e explica por quê. Onde eles erraram, onde eles falharam. Então, Jesus fazia ali a sua caravana, pastor Edson. Uhum. E eu fico imaginando Jesus ali dar uma paradinha para o lanche, conversa com eles. Ó, vocês erraram aqui, vocês erraram ali, você não tinha fé, você ficou esperando ali ser aplaudido, você queria os aplausos para você. E Jesus dava ali os seus ensinamentos e os discípulos na próxima faziam certinho. É, exatamente. Vamos atender nossa irmã, a Laura, sempre participando. Ela escreveu aqui, vou falar em português, né? Bendiciones, mis pastores. Gosto da linguagem aqui. Ela, buenos dias. Diz que é um prazer, ela diz assim, é um prazer escutá-los a cada dia e tenho aprendido muito, muito. E tem me motivado a cada dia melhor, né? Está sendo abençoada. Ela ama demais ouvir o agindo Deus, quem impedirá. Um abraço, Laura, e a toda a sua família aí na Argentina. Deus abençoe vocês. A querida, só que mandaram uma foto aqui, o WhatsApp é uma benção nessa parte. Ó, ela já mandou as aluninhas dela aqui da Bônia. Olha que bacaninho. É isso aí. Ouvindo, agindo Deus, estudando. Estão estudando aqui, ó. Um abraço aí para a família querida aí. Deus abençoe esse trabalho lindo aí. Também com a gente aqui, vamos atender, pastor. A pastora Manuela já está reagindo, pastor. Dormiu bem, olha só. Estamos esperando o resultado do exame aqui. Vai dar tudo certo, irmã Rosângela, em nome de Jesus. A mãe da Bônia aqui dando um relatório positivo aqui, que está melhorando a sua neta, né?
Também com a gente aqui, bom dia, pastores, a paz, peço oração para o meu marido que está fazendo aniversário hoje. O nome dele é Armando. Ô, seu Armando, um abraço, hein? E quem manda aqui é a esposa Angélica, lá de Brasília. Opa, um abraço, casal aí, Armando e Angélica. E o Armando fazendo aniversário. Parabéns, felicidades, né? Que Deus abençoe a sua vida aí. Muito bem. Também com a gente aqui, vamos para Bahia, Ilhéus, agindo Deus quem impedirá, graça e paz, pastor Edson, pastora Eva, Deus abençoe. Meu pedido de oração para minha família, minha aposentadoria. E vamos orar, Pedro, vamos orar aí pela aposentadoria e vamos orar também. Ore, pessoal, você que vive de aposentadoria, ou quer se aposentar, ou está na fila aí, né? Ora aí para a Previdência, eu oro sempre para a Previdência Social, sempre ter dinheiro aí a pagar, e o povo, os atuais estão contribuindo, e daí vem os aposentados a receber aquilo que pagou, né? E assim por diante. Que Deus abençoe o Brasil. O pastora Eva, fala pro povo casar que é bom ter família. Tô falando, mas aí que tá, né? Tem que ter fé, meu filho. Tem que ter fé para casar, tem que ter fé para ter filho. Se você ficar questionando, analisando, você nunca vai casar. Porque tem problemas de solteiro e vai ter problema no casamento. No mundo você vai ter aflições, você vai ter que aprender a viver uma vida de casado. Por que não dá certo? Porque muitas pessoas querem estar dentro de um casamento, mas elas querem viver uma vida de solteiro. Ó, ela não vai ser sua mãe. Ela não vai fazer o que a sua mãe fazia, ela vai ser sua esposa. Então tem muita diferença de ser mãe e ser esposa. Ela vai ser mãe quando ela tiver os filhos, mas ela vai ser uma amiga, uma conselheira, uma ajudadora, uma auxiliadora, aquela que vai sorrir com você, que vai chorar com você, que vai cuidar de você quando você estiver doente, mas jamais sua mamãezinha, que vai fazer tudo que a mamãezinha fazia. Então, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, e nós demoramos um pouquinho para aprender isso. Nos primeiros anos, a gente quer bater de frente, mas depois você vai aprendendo, vai sendo lapidado, moldado, direcionado, orientado, com a ajuda do Espírito Santo, dos seus padrinhos, dos seus amigos, dos seus pais. Você quer aprender mais, e assim vai. Estamos chegando aos 30 aí. Estamos a caminho do 32, né? Isso aí. Sabe quem falou isso aqui? É um abençoado, o Gaspareto. Uau! O Gaspareto. Isso aí, Gaspareto tá feliz, tá abençoado. Já casou, né? Então tá dando uma dica para quem é. Então, num português bem claro, você que tá enrolando a irmã aí, meu irmão, vamos casar, a irmãzinha, porque tem gente que enrola, né? Meu Deus, já vi gente que enrola tanto para casar que aí quando vai casar não casa, né? Um abraço, Gaspareto, a esposa dele, a Mara. A Mara, um abração aí. Quando o Gaspareto mandou, nós estávamos falando sobre receita, né? De bolo, de comida. A Mara é boa, cozinheira, Mara, hein? Aí chegou a mensagem desse, sabe que lembrou aquela macarronada, assim, porque ele tem origem italiano, né? Se eu não me engano, né, Gaspareto? Ele tem uns links aí com a Itália aí, né? Então, italiano gosta muito de massa, né? A Mara faz umas comidas boas. Que maravilha. O atendimento tá bom. O atendimento particular aqui, direto do Agindo Deus de Curitiba. Márcia, diga Márcia. Márcia de São José dos Pinhais, pastor Edson, pastora Eva, minha família em especial, meu esposo. Orar por ele, pastor. Vamos orar, Márcia. Um abraço. Falando em Márcia, também um abraço para Márcia e a outra Márcia, a Márcia do Mateus, lá do Xaxim. Márcia, em nome de Jesus, minha irmã, se levanta aí, toma uma atitude aí e crê que Deus tem um milagre para você, né? Tem um milagre para você. Pastora, dá só uma dica, né? Tipo assim, às vezes eu percebo que tem pessoas que têm recaída, assim, tipo, a pessoa tá meio para baixo, assim, daí dá aquela melhorada, fica lá uns 3 meses super bem, de repente dá outra recaída, assim, né? Você tem uma dica, assim? Pastor, fica me pondo em fria. É que você fala direto ao ponto, né? Você vai lá... Quando eu tenho as minhas recaídas, Márcia, sabe o que eu faço? Eu mudo a minha geografia. Eu mudo o meu ambiente. Porque depende do ambiente que eu estou, eu fico mais triste, cansada, depressiva. Pastor, o que significa isso? Mudar um ambiente. Se você está num ambiente de tristeza, você vai para um ambiente saudável. Tomar sol, caminhar no parque, tomar um sorvete, fazer algo que te traz felicidade. Para você. Não ficar agradando marido, filho e neto. Para você. É uma coisa que você gostaria de fazer. Você. Tomar um sorvete, comer um pote de pipoca, alguma coisa que você... Pastora, ninguém faz por mim. Não, não vai fazer mesmo, é você que vai fazer por você. 2 coisas que você gostaria de fazer, você vai lá e faz. Tá? Coisas honestas, justas, agradáveis, não precisa ficar explicando, né? Então, aquilo que você se satisfaz. Tem pessoas, pastor Edson, que quando ele quer sair da geografia ruim, pesada, ele vai dirigir. Eu tenho amigas que ela pega o carro e vai dirigir.
E ela vai dirigindo, e ela vai refletindo, ela vai louvando, ela vai adorando, ela dá uma volta de carro, depois ela volta. Entendeu agora o que é a geografia? Aquele peso ruim que você fica ali escondido atrás da porta, remoendo, fica fazendo reunião com o problema. Isso faz mal, isso dá gastrite, úlcera nervosa, dores nos ossos. Então saia desse ambiente mental de tristeza e vai fazer algo agradável para você. Não é para sair visitando os outros e resolver o problema dos outros. Não, você, uma coisa pessoal sua. Olha, você vai voltar renovada as suas forças. E não leva ninguém, não. Vai sozinho mesmo. E você faz aquilo que você gosta, faz aquela caminhada legal. O sangue circula, os seus pensamentos fluem, você tem a ventilação no seu cérebro ali, você começa a visualizar. Quando você chega, você já está com saudade de chegar dentro de casa e começar a fazer tudo de novo. Acho que respondi a sua pergunta. Né? Eu também tenho uma colocação. Assim, eu acho assim, que tem pessoas, assim, dando um geralzão, que também sofre demais porque é muito centralizadora. Ela quer ser o Deus ou a deusa da família, né? Tipo assim, ela quer saber de todo mundo, como é que tá o filho, principalmente quem tem mais filhos, né? Então fica fazendo reunião com problema, remoendo o problema. O pastor Edson uma vez explicou que problema é igual um copo de veneno. Se você ficar tomando ele toda hora, todo dia, toda hora, você vai ficando com aquela angústia, com aquela tristeza. Por quê? Porque você não tem a solução. Pastor, eu não tenho a solução. Então olho daqui, olho dali, viro de ponta cabeça, faço assim, jejuo, oro, não acontece nada. Então você tá levando cargas uns dos outros. Tem hora que a carga não é sua, você não tem que levar essa carga, esse peso, que não é você que vai resolver. Então, eu sempre falo transferir responsabilidade. O que é meu fica comigo, o que é dele fica com ele. Então, ele vai resolver o problema. Para mim não serve, eu resolvo alguns, ele resolve outros. Então, eu preciso gerenciar isso dentro de mim. Uhum. Eu vou contar um negócio aqui que talvez não tenha nada a ver, mas pode ajudar. Até eu contei ontem para você já sobre uma certa pessoa. Ela começou a namorar um rapaz, uma moça namorou um rapaz, e ela disse o seguinte, né? Ela estava falando sobre problema de algum problema que a pessoa teve no passado, e ela disse assim que ela começou a namorar o rapaz e ia numa lanchonete, o rapaz pedia batatinha, só queria comer batatinha. E foi, toda vez que ela ia sair com ele, né? Sempre na refeição ele queria batatinha, e ela foi observando, por que será que ele come tanta batatinha, né? Isso é fato, isso ocorreu, né? O que eu estou contando. E daí chegou, deu certo, eles casaram, né? E eles casaram e percebeu que sempre no almoço já tinha que fazer batatinha. E assim foi. E um certo dia, né? Ela diz assim, teve um encontro de casais, teve um retiro de casais. E naquele retiro era feito terapia, ou seja, eles pegavam, o marido ficava numa sala, né, os homens, as mulheres na outra, e com terapeutas separados, e o objetivo daquele retiro era para isso, né, para abençoar os casais, né? E foi, quando terminou aquele momento, aí os casais se encontravam de novo. Quando eles se encontraram, disse que o marido dela veio e disse que abraçou ela e começou a chorar, e ela pensava, nossa, mas o que aconteceu? Será que morreu alguém? Né? E daí, naquela terapia, descobriu o quê? Daí ele foi curado, inclusive. Por que ele comia tanta batatinha, assim, demais, era uma coisa exagerada? Porque quando ele tinha 6 anos de idade, esse rapaz, quando ele tinha 6 anos de idade, o irmão dele, né, ele tinha outros irmãos, né, e a mãe dele um dia foi fazer batatinha, ele tinha 6 aninhos, disse que pegou 2 batatinhas e fez. Ele disse que falou, não, essa batatinha é pro seu irmão, não é para você. E ele ficou travado naquilo, pastor. Olha que interessante, né? Quer dizer, só que foi curado, quer dizer, foi curado numa terapia, num encontro de casais, que tocou naquela ferida, quer dizer, e ele já tinha, acho que, sei lá, uns 25 anos de idade, mas com 6 ele teve esse, não sei se é meio trauma, se é a palavra certa, mas por que eu estou contando isso? Porque às vezes pessoas que têm essas recaídas, pode ser isso, né? Então vamos orar para que essa pessoa seja curada, seja liberta, né? Então, quando eu ouvi ela comentar isso aqui, uma pessoa que caminha com a gente, contou isso, eu não sabia, eu achei interessante, eu não sabia. E no começo ela falando, era até engraçado, batatinha daqui, batatinha daqui, só dava batatinha. Mas era um problema que ele tinha. E daí ele foi curado e, inclusive, ele reatou hoje, se dá super bem com o irmão dele, porque eles ficaram um tempo afastados. Então pode ser que de repente alguém esteja aí com um problema, não conversa com o seu irmão de sangue, não conversa com o pai, tá? Então essa manhã está sendo um programa terapêutico, né? Tocando nessa área emocional, emotiva, né?
Jesus, quando ele foi multiplicar ali o vinho, naquela festa de casamento, faltou o vinho. E Jesus falou o que para a mãe dele? Ainda não chegou a tua hora. Então ele tinha ali os seus irmãos, ele tinha sua mãe, ele estava ali numa festa de casamento. E aconteceu um grande milagre. Então o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Por isso você não tem que ter dúvida. Ele realiza, ele abençoa a família. Por que eu disse que 50% é com você? Porque os problemas não é de Deus nem do diabo, é seu, é meu, é nosso. Nós precisamos rever os nossos laços familiares, resgatar os nossos valores perdidos no tempo. Tirando um pouco de família, vamos em direção do trabalho. Quem sabe você brigou com seu chefe, quem sabe você está no setor que você não gosta, e você faz ali meio amarrado, meio pesado. Você está numa sala que você não gosta, você está num departamento que você faz sem vontade. Você queria estar num ambiente limpo e a empresa põe você lá na oficina, você se suja, você não gosta daquele ambiente. Por isso que eu disse mudar de ambiente, você precisa mudar de setor. O outro setor é agradável para você, porque você já tem um trauma, alguma coisa que você vai ser curado de acordo com aquilo que você está vivendo. Então o problema não é a empresa, não é o país, não é a cidade, não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, não é o marido. O problema é você. Então, quando eu assumo que esse ambiente não é para mim e quando eu vou alinhar os meus pensamentos com a vontade de Deus, que é o que Jesus falou para a mãe dele. Mulher, não chegou a sua hora. E era a mãe de Jesus. Então, ele alinhou ali e depois aconteceu o milagre. Então, tem a hora do milagre. Tem a hora da bênção. Tem a hora que vai acontecer. Mas nós somos apavorados e queremos tudo na nossa hora. E não é na nossa hora. Porque esse problema que você está tendo com seu filho... Deus está trabalhando na vida do seu filho. Então não adianta você entrar no meio e interferir. Se ele casou, deixa ele lá com a esposa dele resolver. Aí você entra no meio e quer resolver um problema do casamento do seu filho, sendo que ele que vai resolver com a mulher dele, você vai entrar no meio. Você só vai levar para a cabeça, vai dar tudo errado. Saia do ambiente da briga, da intriga, cai fora. Não é a sua área. Deixa que ele resolva. Se você entrar no meio, você vai criar um problema com o seu filho, com a sua nora e ainda com o neto que vai estar escutando. Olha que tribulação. Aí você quer oração e acha que a pastora vai orar e vai expulsar a briga, sendo que é você que se interferiu em área que não era para você interferir. Não estou sabendo de nada, tá? Só estou falando um negócio de sogra aí que às vezes entra em conflitos de filho, de neto, de família. Deixa eles na deles, deixa eles resolverem, depois que der tudo certo, eles vêm almoçar no domingo e dar glória a Deus e contar a bênção. Mas onde nós falhamos, onde nós entramos, nós queremos que seja do nosso jeito. Quando eu casei com o pastor Edson, ele tinha um jeito de filho único, tudo certinho, tudo arrumadinho, a mamãezinha colocava comidinha no prato, cascava laranja. Casou, eu não sou a mamãezinha que vai fazer do jeitinho. Demorei para alinhar o novo ritmo e hoje... Eu descasco laranja. Ele que descasca. E dá uma tampinha para mim. É verdade. Então quando a gente vê tudo isso, vê os conflitos. Vê os conflitos. Você acha que a sua mulher vai ser sua mãe, ela não é. Ela não vai lavar roupa igual, ela não vai fazer a comida igual. O horário dela vai ser totalmente diferente. Ela trabalha, ela tem o cachorro, tem os carros para lavar, tem o filho, tem empregado que não tem tudo isso. Então o marido, ele começa a ajudar. E ele vai ajudando e está ajudando até hoje. Vão continuar ajudando até a volta de Jesus. Mas olha, é interessante dentro disso aqui, aliás, agradecemos a grande audiência, muita gente mandando mensagem, muito obrigado. Se eu não pude ler aqui, tá? Mas você vai ser abençoado do mesmo jeito, tá bom? Um grande abraço a todo o povo querido que está na audiência com a gente. Eu registro aqui a Raquel. Deus abençoe, Raquel. Ela disse que precisa resolver uma questão hoje, mas ela tem fé que vai dar certo e vai dar certo mesmo, Raquel. Em nome de Jesus, já deu certo, tá bom, Raquel? Amém. Um grande abraço e agradecemos demais também o seu apoio aí, que tem cooperado com o nosso ministério. Muito obrigado aos apoiadores do Agindo Deus Quem Impedirá. E dentro dessa conversa nossa aqui, pastora, que você estava falando, eu separei justamente aqui um título aqui, ó. Por exemplo, conta bancária. Se eu falar conta bancária, todo mundo vai pensar em dinheiro, que é o óbvio, né? Uma conta bancária no banco A, no banco C, enfim, né? Mas não vou falar de conta bancária no quesito financeiro.
Mas vou falar da conta bancária emocional. Está dentro dessa pauta aqui que você já está abordando aqui. Então, a conta bancária financeira, por exemplo, você não vai sacar se você não tiver saldo lá, né? Se você não tem saldo, você não vai sacar. É comum todo mundo ter um cartãozinho de débito, né? Para pagar conta. E cartão de débito, se você não souber o saldo, você não paga a conta, porque às vezes não tem saldo, né? Então a conta bancária, para você sacar, evidentemente você tem que ter crédito, saldo lá positivo para você poder sacar, ok? Agora, interessante que fazemos depósitos e acumulamos reservas que nos permitem realizar saques quando necessário. Assim é também, queridos, a nossa conta bancária emocional, a nossa vida emocional. Aqui é usada assim uma metáfora, Jesus usava muito disso através das suas parábolas, né? Então, que descreve a quantidade de confiança que se acumulou em um relacionamento. Então tem muitas pessoas, isso serve para casais, serve para relacionamento de pais e filhos e assim por diante, né? Tem falta de confiança no outro. Então é um sinal, quem não tem confiança no outro, é sinal que não está tendo bons depósitos na conta emocional. É aquela pessoa que vive desconfiada. Repete. Gostou dessa? Repete, vamos lá. Isso é mistério, hein? Repete, mistério. Mistério, é. Então, a conta bancária emocional. Então escreva aí, você que gosta de anotar tudo que a gente fala, escreve aí, conta bancária emocional. Como que está a tua conta bancária emocional, né? Então aqui descreve o que? A confiança, a quantidade de confiança que você se acumulou num relacionamento. Então nós temos que entender que nós temos que depositar na nossa conta emocional, nas nossas emoções, nossa e do próximo. Exemplo, se eu fizer depósitos na conta bancária emocional que tenho com você, no caso aqui eu e minha esposa, vamos assim dizer, quer dizer, através, por exemplo, da cortesia, da gentileza, da honestidade, né? A observação dos compromissos que eu assumi com você. Lembra quando nós casamos em 1990? Eu prometi. O pastor falava, você promete? Prometi tudo. Não é? Então, teve promessas diante de Deus, do pastor, no nosso caso, que foi um pastor que fez o nosso casamento, e de testemunhas e da família. Não é? Então, essa questão aqui é muito importante, essa questão de depósitos na conta bancária emocional. Então, gentileza, não é? Ou seja, estou fazendo uma reserva. Então, se eu faço essas coisas, é como se eu estou tendo o quê? Na minha conta emocional, eu estou tendo crédito. Obviamente, a hora que eu for sacar, vai dar certo. Então, nessa área, muitas pessoas têm sofrido porque elas não sabem disso, não aprendeu. A gente também está aprendendo, né? Evidentemente, né? Então, é muito importante você cuidar desta área. Então, muitas pessoas que enfrentam certos problemas, esses altos e baixos, pode ser isso, pastor. A conta bancária emocional da pessoa, o crédito está baixo. Não tem nada a ver com espiritualidade. Não estou falando necessariamente de espiritualidade. Estou falando de comportamento. Estou falando de aquele marido que é cortês com a sua esposa, né? Que ele é fiel à esposa. Então a esposa o quê? Acredita no marido. Não, o meu marido é honesto. Meu marido é uma pessoa de Deus. Mesma coisa a mulher, o marido para com a esposa, para com os filhos para com os pais, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui há mais de 16 anos. Então, com certeza, como Deus tem nos sustentado pela sua graça, bondade e misericórdia, obviamente muitas pessoas estão sendo abençoadas. Por quê? Porque Deus tem nos sustentado e a gente está buscando sempre aqui depositar no coração do povo fé, esperança, Jesus no coração do povo. Não uma religião. Eu nunca ofereci religião aqui. Religião, nem sei, a religião resolve o problema. Nós oferecemos Jesus Cristo, o Deus eterno, todo-poderoso, né? É a lei da reciprocidade. Tem as esposas, elas perguntam assim, mas pastor, eu faço de tudo, eu ajudo, eu cuido disso, eu cuido daquilo, mas eu não recebo nada em troca. Então esse marido que está ouvindo a gente hoje, ele tem que semear no coração da sua esposa palavras no coração dela. Você tem que semear palavras de fé, de ânimo, de elogios, Quanto tempo faz que você não dá uma olhadinha para ela? Você olha o dia inteiro pro celular, mas para ela você não olha nem que ela cortou o cabelo ontem. Uau, que linda você está hoje. Então. Você olha o dia inteiro pro time que você gosta. Você ouve, você assiste, você pula, você se extravasa no seu time que você torce.
torce. Mas você não chama ela para dar uma volta, porque ela quer te contar algumas coisas boas, não é coisas ruins. Você não chama ela para sair ela do ambiente hostil de tristeza e dar uma volta para ela ver o vento, sentir o vento, para ela ver que aquela árvore ali da esquina está florida. Você não chama, então ela está esperando. Então a atitude no relacionamento, ela é fundamental. Fala, pastora, porque meu marido está precisando ouvir isso. Não, é eu que preciso ouvir isso. Eu que preciso ser curada no meu emocional. Então não tem depósito nas minhas emoções. Eu tenho amigas, eu tenho colegas, mas eu quero ouvir dele. Então essa atitude de depositar na emoção da sua esposa algo agradável vai direcionar ela à felicidade. Digamos que essa esposa está grávida. Aquele marido não tem interesse de ir lá, pintar o quartinho, deixar bonitinho, arrumadinho. Ela não pode subir na escada, você pode. Você vai subir na escada, você vai comprar tinta, você vai ajudar ela, vai deixar ela feliz, o bebê vai nascer saudável, você vai perguntar quem deu isso, quem deu aquilo, o que falta. Então você não está depositando no coração da sua esposa depósitos emocionais saudáveis para que ela fique feliz. Inclusive veio na minha mente aqui uma coisa interessante. Pessoas assim que têm posse financeira, assim, pessoas que têm mais condição econômica, né? E às vezes você observa, a gente percebe isso, às vezes atende casos assim, de pessoas que têm uma vida financeira muito boa. Mas a família, os filhos, está complicado. Justamente por quê? Porque aquele homem que está cheio da grana, ele acha que porque ele paga a conta da família, ele põe tudo na casa, ele acha porque ele tem muita grana, tem muita gente assim, mas os filhos às vezes vão para as drogas, acontecem outros fatores, fica assim tudo desequilibrado. Por quê? Às vezes faltou justamente depósito na área emocional e não o dinheiro. Então o dinheiro, quem tem mais condição financeira, claro que é bom, facilita mais as coisas da vida, quando tem, mas não resolve. Não resolve, porque às vezes aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa, ela não quer o dinheiro, ela quer o carinho, ela quer o amor, ela quer a presença. Então muitas pessoas erram porque ela acha que dando dinheiro resolve o problema. Quando você precisa? Eu preciso de tanto, toma lá, eu tô te dando. Aí a pessoa vai lá, paga a conta, resolve, mas ela resolveu aquele problema pontual, mas está causando problemas emocionais porque a pessoa quer se livrar daquele problema. Sim. Parece aquele pai que o filhinho, pai, me ajuda nessa tarefa, vai lá com a tua mãe, ela se vira. Tipo assim, então vai deixando coisas negativas. Sim. Então muitas famílias têm errado muito, não é? Muitas pessoas, inclusive toda essa temporada de março do ano passado para cá, que eu sempre repito essa frase aqui, justamente que para alguns eles estão conseguindo viver até bem, vamos assim dizer. Para outros houve uma desestrutura. Não é à toa que você pode notar aí como aumentou a fila nos psicólogos, psiquiatra, nesse pessoal que trabalha nessa área aí, justamente por quê? Porque pode ser também essa questão aqui, a conta bancária emocional estava negativa, né? Então começou a ter esse problema. Eu separei aqui uma colocação interessante dentro do ponto aqui, sobre confiança, né? Quando a conta da confiança é alta, né, a comunicação é instantânea, fica fácil, é eficaz. Agora, quando é o contrário, ou seja, se eu tiver um costume de demonstrar falta de cortesia, desrespeito, desatenção, desconsideração e arbitrariedade, se eu trair sua confiança, ou seja, interromper suas conversas e fazer algo brusco, né, como sendo o dono da verdade, então essa conta bancária emocional ela vai ficando no vermelho. É onde está tendo muitos problemas. Nós vamos orar daqui a pouco. Hoje a gente fala que vai orar e nós vamos orar, tem um momento da oração, mas por isso que tem um ensinamento, por isso que a gente dá essas dicas, porque Jesus ele fazia isso. Jesus ele pregava, ele ensinava, ele expulsava os demônios, ele curava as pessoas. Jesus, né, tem os 5 ministérios, né, de pastor, de evangelista, de mestre, de doutor, de médico, de tudo. Né? Jesus é Deus, o Todo-Poderoso. Então nós temos que entender que a palavra, esse ensinamento, ajuda você
a alinhar a sua vida com o que Deus tem para você. É nós que temos que se alinhar a isso. Então eu creio que Deus está falando, que Deus está ministrando para nós, para nossa vida, para nossa família, para sua família, para você, amado e querido ouvinte, ou se você que vai assistir ou está nos assistindo pela Web TV ou assistindo pelo nosso canal no YouTube, que Deus abençoe você que já se inscreveu no nosso canal. O canal está ali aberto justamente para que essas mensagens cheguem a mais pessoas, né? Mais pessoas sejam abençoadas, e estamos aqui também aprendendo. Não estamos aqui passando como se fôssemos o sabe tudo. Nós também estamos na dependência de Deus, mas aprendendo um com o outro e buscando ajudar vocês também. Graças a Deus. E esse homem, sendo esse provedor, ele traz a provisão para sua família. Ele é o provedor. E a mulher, como sendo o aconchego, ela faz o alimento, ela cuida, ela gerencia. Por que a mulher é assim? Porque ela amamentou, ela gerou, ela carregou. Então, o filho da vizinha, ela sente o mesmo amor como o filho dela, ela quer proteger. Então, ela já é aquela de Provérbios 31:10. Ela prepara ali o aconchego, a comida, a bênção. Então, ela é isso. Isso é a mulher. Então, quando a mulher começa a entender melhor o homem, e o homem começa a entender melhor a mulher, as coisas fluem. Por quê? Às vezes é aquele marido agressivo. Ele não foi ensinado pelo pai dele. Ou o pai dele também era um cara agressivo. Então, ele não foi curado nessa área. Então, a esposa tem que entender isso. Por que a esposa é desse jeito? Porque a mãe dela não deu aquela estabilidade emocional que ela precisava. Quando você entende isso, você não vai agredir sua esposa. Você vai ajudar ela a alinhar esse trauma, essa situação, e ela vai falar e você vai ouvir. Então, o seu marido é o seu maior testemunha, a sua esposa é a sua maior testemunha, que vai te ajudar a ser algo melhor, que você não conseguiu na sua infância, na sua juventude, nos seus medos, nas suas inseguranças. E tem que haver esse alinhamento de depósito emocional, esse diálogo, essa comunicação. Pastor, eu tenho tanta conta para pagar, ela tem tempo para ficar conversando? Tem que ter, queridos, tem que ter, porque o casamento, ele não é só pagar a conta. Se você não tiver esse diálogo, você vai trazer doenças também, e depois você vai ter que comprar remédio para resolver os problemas, e assim vai. Então, o diálogo, ele resolve 99,9% dos problemas. É só dialogar. É só conversar, é só alinhar isso daí. Então, a mulher de Provérbios 31:10, ela edifica a casa. Mas ela vai edificar um projeto do marido. Agora, o marido não tem sonho, o marido não tem projeto, o marido não quer construir, o marido não quer resolver esse problema e deixa nas costas da esposa. Ou o contrário, a esposa não quer resolver isso, deixa que o marido resolve. O marido pagar é mais fácil e não quer fazer. Aí tem que ter essa unidade de propósito. E Deus, ele faz isso quando a gente reconhece. Eu reconheço, pastor, os meus erros, eu reconheço as minhas falhas, eu fui uma boa mãe, estou sendo uma boa mãe, mas tudo é os filhos, o esposo eu deixo de lado. Uma hora os filhos casam, você fica sozinho. Por quê? Porque você só cuidou dos filhos. Você deixou o marido de lado. Ele viajava sozinho, trabalhava sozinho, curtia sozinho, fazia tudo sozinho. Aí os filhos casou tudo, porque você cuidou só dos filhos, você deixou o marido do lado. Ele se vira com os amigos dele, ele resolve os problemas dele e você fica só grudada nos filhos. Aí chega uma hora que não tem mais os filhos. Casou tudo, foi tudo para os Estados Unidos, foi tudo para a Itália, foi tudo trabalhar no Japão, foi tudo para outro país, bem longe. Aí você não tem ninguém, nem o marido, nem os filhos. Por isso que você fica triste, com depressão, com tristeza, e você perde esse lado emocional de confiança, de respeito, de unidade. Uau! É tremendo isso, queridos. Quando a gente toca nessa área, a gente começa a refletir melhor e nós somos saradas, curadas, abençoadas e libertas. Vamos entrar em oração já e eu quero concluir essa parte aqui, é um assunto bem amplo, né? Sobre esse título, conta bancária emocional. Então, quando a conta bancária emocional de uma pessoa está no vermelho, está um nível muito baixo, aí que entra, pastor, interessante a questão do terreno minado, né? Quantas famílias parece um terreno minado? Quantas organizações, até mesmo instituições religiosas, né? É um campo minado, por quê? Falta confiança no outro, então gera um campo minado, né? A pessoa vive tenso. Por que muita gente hoje está tendo esses problemas maiores? Porque está muito tenso,
né? Não é só a preocupação com alguma coisa, mas justamente isso aqui, a conta a emocional da pessoa está baixa. Tem solução? Claro que tem. Há esperança, por isso que você está ouvindo. Então ore, vamos clamar a Deus, reveja os seus conceitos, veja a sua vida, porque às vezes tem aquele homem que ele está tenso porque é uma pessoa manipuladora, né? É um manipulador. Por isso que todo ditador, ditadora, né? E quer controlar as coisas, né? É uma pessoa tensa, é uma pessoa ruim, uma pessoa que... E daí não sai do jeito dela, ela fica brava. Ela quer que todo mundo faça o que ela faz. Todo mundo é livre, né? Isso é manipulação. A gente está vendo tanto acontecendo no mundo essas coisas. E tem. Então viver tenso, fazendo média, né? A pessoa quer ficar evitando ser pego de surpresa. Então em todos os lugares acontece isso. E muitas famílias estão cheias disso. É um campo minado. Quer dizer, sabe aquela família que tem lá? São em 5, 6 irmãos, mas não se entendem, não se entendem. É a fulana que não fala com a cicrana, é a cicrana que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é? Quer dizer, então é complicado, né? Mas é uma comunicação ruim. Então, meu querido e minha querida, inclusive no casamento, o casamento vai deteriorar. O casamento deteriora quando o depósito está ruim nas emoções. Mas há esperança, se você está ouvindo, há esperança para mudar. Pastor, eu errei tudo, agora não tem jeito de consertar. Meu irmão, conserta daqui para frente e toca a vida. Senão você vai continuar infeliz. É assim, tem que ser assim, tá certo? Concluindo para a gente orar aqui, se uma reserva de confiança abundante não recebe depósitos contínuos, o casamento se deteriora. Tá até uma dica aí para você que é solteiro, como disse aqui o nosso querido ouvinte, falou para pastor, não sei porque que ele mandou você falar, né? Porque você tem, né? Ele falou, fala para a pastora falar aí, pro pessoal casar que é bom, né? Mas então eu já dou uma dica, eu já falo... Casar com a pessoa certa é bom, mas casar com a pessoa errada... Agora, uma dica para solteiro, você quer casar, meu amigo, minha amiga? Então analise que família que você está entrando, você não tem que observar tudo, porque não funciona assim também, né? Não seja tão detalhista, né? Mas é importante a pessoa pensar, vou casar com aquela princesa. Mas quando você casa com a princesa, a família vem junto, entendeu? Então tem um lance aí. E daí você vai construir uma nova família. Então aproveite, reflita. Se você não entendeu o que nós falamos, fala com Deus aí, ele vai fazer você entender. O importante é o seguinte, você ser feliz, você ter comunhão com Deus, você se entregar ao Senhor Jesus, você buscar fazer o teu melhor. E a conclusão que eu digo é o seguinte, pastora, para a gente orar aqui, que a mudança começa de dentro para fora. Então tem gente que ela quer consertar o lado exterior, e não é. É de dentro. O próprio Jesus fala isso. Jesus ele diz assim, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então Jesus conhece o nosso interior, então ele quer curar o seu interior, né? Então, aí você sendo bem por dentro, você vai ser melhor exteriormente. O amor que vem de Deus, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é e em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha, querido, se você entender que tudo se resume no amor, e não é um amor seu, é um amor de Deus. Quando você ama, você muda.
Quando você ama, você consola. Quando você ama, você não fica competindo. O amor não é invejoso. O amor é maravilhoso, mas o amor de Deus. Que nessa manhã o amor de Deus, que excede todo entendimento, entre nos nossos corações e nos transforme dia após dia. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por mais uma manhã de fé, por mais uma manhã profética, por mais uma manhã inspirada que o Senhor tem falado conosco e certamente com todos que estão atentos à palavra de hoje. Deus abençoa a vida emocional de cada ouvinte, a sua conta bancária emocional. Cura, meu Pai, os traumas. Cura, Senhor, seja traumas por perdas, ou talvez a pessoa não soube aproveitar as oportunidades, está frustrada, está decepcionada, mas cremos que esta palavra certamente está ajudando esta pessoa. Está realmente dando uma direção, uma cura nesta manhã, Pai. Tu és poderoso, o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. O Senhor conhece a vida de cada pessoa. Cura, restaura, Senhor. Senhor, cura os traumas, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a angústia. Porque Deus, por mais que nós venhamos a falar aqui, mas o Senhor é que sabe lá no íntimo o que está acontecendo com esta pessoa. Qual é a área, qual o setor da vida dessa pessoa que ela precisa de uma cura, de uma libertação, que ela precisa de uma mudança de vida. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós e sobre todos que oram com a gente e que receberam as instruções nesta manhã. Abençoa a vida emocional, psicológica, abençoa, Senhor, os neurônios dessa pessoa, a mente, o cérebro, Senhor, renove as forças deste homem e desta mulher. Seja uma manhã de cura no seu interior, de cura, de libertação, de restauração da saúde mental e emocional deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, meu Pai, deste vovô, desta vovó, desta família querida. Haja uma completa restauração e milagres criativos acontecendo nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós entendemos e compreendemos esta palavra de hoje, essa meditação, essa reflexão, essa aula, esse ensino, essa capacitação do Mestre Jesus, que nos ensinava e continua nos ensinando a linguagem do amor, que possamos amar uns aos outros, que possamos compreender um ao outro e que possamos entender para termos paz. Verdadeiramente o Senhor sabe e conhece cada coração e o Senhor entende o coração de cada um. Essa pessoa não recebeu o amor dos pais, da família, viveu uma vida sofrida e hoje levou isso para o seu casamento, para os seus relacionamentos. Que essa pessoa receba cura nessa manhã, seja liberta desses medos, desses traumas, dessa insegurança e que o Senhor venha mostrar, ó Pai, as áreas que essa pessoa precisa melhorar, mudar e que possamos seguir de fé em fé, de milagre em milagre, aprendendo e reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas e não ficar tentando mudar o outro, mas que possamos mudar a nossa mentalidade arcaica, ruim, maligna e que o Senhor venha colocar sobre nós essa presença gloriosa dos frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha abençoar. Que essa água se torne um ponto de contato que venha eliminar e expelir todas as toxinas, toda a enfermidade, todas as doenças, caroços, tumores, problemas no sangue, na pressão arterial, todo distúrbio mental, emocional, na mente dessa pessoa. Que haja libertação para a honra e glória do nome de Jesus e todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Graças a Deus. Gente, olha, tenha um ótimo dia. Permitindo Deus, a gente volta amanhã e contamos com seu apoio. Um grande abraço. Aquele abraço, Deus abençoe todos nós. Obrigada, Marco Antônio, na técnica, e até a próxima programação. Tchau, tchau. Deus o impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Deus o impossível. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.